Good morning. Ваше святосте, Bom dia, ваше святосте, вітання з України. Sua Santidade, saudações da Ucrânia. Знову цього історичного дня. Уперше Estamos muito, Sua Santidade, estamos muito felizes de vê-lo novamente nesse dia histórico e é a primeira vez que o senhor falará diretamente ao público ucraniano. O dia de hoje marca outro destaque de nossa muito apreciada amizade, que começou com a audiência que o senhor generosamente concedeu a um grupo de educadores ucranianos em Dharamsala em fevereiro de 2019. Desde então, muitas coisas aconteceram e estamos felizes em discuti-las hoje com o senhor, que é um dos grandes líderes de nosso tempo. Sabemos que este ano o senhor comemorou seus 85 anos. Portanto, tomo a liberdade de expressar os melhores votos para a sua saúde e bem-estar e a nossa gratidão por estar hoje aqui conosco em meu nome e em nome de nossos 3 co-apresentantes da diretoria do EdCamp Ucrânia e em nome dos nossos 25 convidados especiais dos setores da educação, mídia, ciência, cultura e saúde e milhares de participantes ucranianos nesse evento. Saudações a todos os nossos ouvintes da Ucrânia e de todo o mundo neste diálogo de educação e paz em meio a uma pandemia. Agradecemos a DIS, Serviço Civil pela Paz e nossos parceiros Nakipilo e o Kraskivo Kedim, que fizeram com esse encontro se tornasse realidade. Agradecemos a Geshe Lovzan Soepa e Yulia Kapranova por terem nos guiados até o senhor. Sua Santidade, temos aqui hoje mais 3 co-apresentadores que farão as perguntas recebidas dos telespectadores de toda a Ucrânia. Але перед тим, дозвольте вас, будь ласка, запросити, сказати Mas, antes disso, permita-me convidá-lo a dizer, програму соціальної convidamos a dizer-nos algumas palavras introdutórias sobre a educação e a aprendizagem social, emocional e ética. We are, in a way, this is almost first time talk with. Esta é a primeira vez que eu falo com o povo, com os meus amigos ucranianos. But I always say, consider 7 billion human beings. Mas veja, eu sempre considero que todos os 7 bilhões de pessoas, nós somos todos iguais. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente e nós todos somos todos iguais. É claro que cada um tem as suas próprias experiências. Por exemplo, antigamente vocês, ucranianos, pertenciam à União Soviética. So you, actually, you experience about socialism. Então, vocês já têm uma experiência sobre o socialismo. Then we also, you say, under Chinese communist. Nós somos, por exemplo, eu sou budista, nós somos budistas. Mas hoje em dia nós estamos sobre o domínio comunista chinês e nós temos a influência do marxismo, do leninismo e assim por diante. Mas isso são diferenças superficiais.
when we were born, Basicamente, quando nós nascemos, todos nós, 7 bilhões de pessoas no mundo, nascemos iguais, igualmente. E todos nós sobrevivemos devido ao leite materno. E, desse ponto de vista, somos todos iguais, não somos diferentes. mother's kindness. E nós, em geral, nós sobrevivemos pela gentileza da nossa mãe, que nos gerou por 9 meses, 7 billion human beings. e 7 bilhões de pessoas, nesse nível, 7 bilhões de pessoas no mundo, somos todos iguais. Now some scientists say the basic human nature, Hoje em dia, muitos cientistas estão dizendo que a natureza básica humana é mais compassiva do que outras existências. Por exemplo, todos como seres como os animais, por exemplo, tem esse sentimento de responsabilidade pela sua comunidade. Por exemplo, os cachorros, os pássaros e assim por diante, eles sobrevivem pela gentileza de sua comunidade, do seu ambiente cercano. Então, se como basicamente nós somos animais sociais, nós sobrevivemos pela gentileza e o amor afável da nossa comunidade. E justo por causa desse fator biológico, que somos animais sociais. Então, desde que nascemos, nós sobrevivemos devido ao cuidado daquelas pessoas que são cercanas a nós e da comunidade cercana social animal. You see, by birth, we already have the sense of altruism. Então, desde que nascemos, nós temos esse senso de altruísmo, de se preocupar com os outros. Isso é uma coisa biológica, um fator biológico desde que nascemos. A lot of also the suffering. Na história humana, temos historicamente temos a prova de muitos sofrimentos causados aos seres humanos, guerras que afligiram muitos seres humanos. Then you see, we develop the certain strong feeling, we and they. E, infelizmente, quando nós começamos a estudar, nós começamos a desenvolver esse dualismo de eu e eles. Mas quando nós nascemos, quando nós nascemos, não temos e somos crianças, não temos essas divisões. Algumas vezes ou outras, como crianças, nós brigamos, discutimos uns com os outros, mas é uma coisa passageira. Por exemplo, eu, quando era pequeno, eu brigava com meu irmão mais velho e algumas vezes a única arma que eu tinha era as unhas e usava essas unhas para brigar com meus irmãos. E assim, como nós crianças usamos essas brigas, mas não temos essa concepção de minha religião, a religião dele, minha nação, a nação deles. Nós brincamos juntamente, as crianças brincam juntamente, mas sem essa divisão, essa linha divisória. Then we develop Mas quando nós começamos a frequentar as escolas, essa idealização de eu e eles passa a existir.
essa divisão, essa linha divisória é baseada na nação, nacionalidade, ou nos estados, nas religiões. Now, more strong feeling, we and they. E essa sensação de eu e eles se torna muito mais enraizada em nós, e essa é a base dos conflitos entre as pessoas, entre os jovens, entre as pessoas. Mas do meu ponto de vista, eu acho que hoje em dia está muito melhor. I always say, mentioning one example. Eu sempre menciono que eu sempre cito o exemplo da União Europeia. French, Germany, they are arch enemies. Antes, First World War, Second World War, antes, no período da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, a França e a Alemanha e outros países eram inimigos e mataram uns aos outros e tinham muita raiva uns aos outros. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, teve um presidente ou um líder da Alemanha, juntamente com o líder francês Charles de Gaulle, now outdated. e conversaram juntos e chegaram a uma conclusão que a guerra não era útil, porque trazia muitas coisas que não eram benéficas a nenhuma das nações. E eles criaram a União Europeia. New circumstances, now killing each other. E eles chegaram Nation is outdated. em base a isso, também não só eles dois, mas outros líderes inteligentes, eles chegaram à conclusão que brigar e destruir um país, um outro país, outro país e assim por diante, causar destruições, não é construtivo. My friend, E, em base a essas falas, a essas discussões, eles chegaram à conclusão que construir a União Europeia era muito mais benéfico, e muito mais construtivo para todos os países. when they are young, French Eu conheci eu tinha um meu amigo que ele disse que quando ele era pequeno, ele tinha essa visão que os franceses eram os seus inimigos. Mas quando ele cresceu agora, ele compreendeu que isso não faz sentido. of European Union, now completely peace. No fighting, no killing. E hoje em dia podemos ver que entre os países que fazem parte da União Europeia não tem mais essa briga, não tem vivem completamente em paz, e eles procuram resolver os pequenos conflitos através do diálogo. I think again this is fighting possible. Since the European Union developed no, the violence, at least. Desde que a União Europeia se concretizou, não teve mais essas brigas ao menos entre os países que pertencem à União Europeia. Eu sempre falo que esse exemplo da União Europeia deve desenvolver em outros continentes. Sometimes I express the NATO headquarters should shift to Moscow. So Moscow, Russia, Eu sempre digo que a nação part of European Union. deve So now all these on the basis of que a NATO, que eu sempre disse que a NATO deveria se mover para Moscou, para desenvolver
e assim eles começaram a desenvolver uma união uma união pacífica com os países da União Soviética, mas de uma maneira pacífica. Then E second, my nós devemos pensar nisso em uma maneira positiva, não em uma maneira negativa. in the name of different religion, Por exemplo, eu sou um monge budista e o meu segundo compromisso é a harmonia entre as religiões. E essa harmonia entre as religiões é muito importante para todos nós. create only problem, no value. Se as religiões devem existir para beneficiar os seres, não para criar problemas para os seres. Real message of religion is loving kindness. A verdadeira a mensagem de todas as religiões é o amor afável, Self-discipline. a autodisciplina, a tolerância. Isso é aquilo que nós precisamos. Por isso, se as religiões pregam isso, então é muito benéfico. Then all religion carry same message. Se nós pensarmos cuidadosamente, veremos que todas essas religiões, as maiores religiões do mundo, elas trazem a mensagem de amor e compaixão. Essa é Different philosophy, different para desenvolver esse conceito básico, as diferentes religiões usam diferentes métodos. Por exemplo, as religiões teístas, elas falam que eles têm o conceito de Deus Criador. Para as religiões não teístas, como o jainismo e o budismo, eles não acreditam em um Deus Criador. Mas o importante é pensar que todas as maiores tradições religiosas, independente das próprias filosofias internas, elas carregam a mesma mensagem de amor compassivo, do amor afável. E por isso que é importante que nós desenvolvemos essa harmonia entre todas as religiões. E eu sou, como monge budista, eu sou muito empenhado nessa direção. Devemos ver que a Índia é um exemplo de que é possível que todas as religiões possam viver harmoniosamente. Porque aqui na Índia coexistem todas as maiores tradições religiosas. E, por exemplo, aqui na Índia existe a tradição muçulmana e existe também os xias e os sunis, que essas duas tradições muçulmanas, elas coexistem harmoniosamente. Mas os nossos países vizinhos, como a Síria, como o Paquistão, o Afeganistão, existem também uma tradição muçulmana, que existe os xias e os suni, e eles não vivem harmoniosamente porque não tem esse conceito de harmonia entre as religiões. harmony is very possible. I Pod- fully committed to promote religious harmony. E vendo a harmonia, como as tradições, essas diferentes tradições religiosas coexistem harmoniosamente aqui na Índia, eu acredito firmemente que a harmonia entre as religiões é possível. E Political matter, o meu terceiro compromisso é, eu sou tibetano e os tibetanos acreditam em mim. Desde 2011, eu me retirei da política e porque eu acredito que a parte política deve ser conduzida por um líder político. Tibetan culture, E eu, como monge budista, sou responsável pela cultura tibetana. eventually the best Sarvasiddhi E sou responsável em promover a cultura tibetana. about Indian culture. That's Nalendra.
Visto que a tradição cultural tibetana é baseada na tradição de Nalanda, e quando estávamos ainda no Tibete, no século VIII, o rei Tristan Docen convidou um grande lógico e filósofo da escola de Nalanda, o mestre Shantarakshita. E desde então nós preservamos a tradição de Nalanda no Tibete. E a tradição de Nalanda é muito rica na parte psicológica, e com a abordagem com a abordagem da lógica. E nós temos essa tradição de investigar, perguntar e analisar. E até mesmo a respeito dos ensinamentos de Buda, depois que nós analisamos, se tem alguma coisa que não é de acordo, nós temos o direito de rejeitá-las. Nalanda now almost disappear. Infelizmente, a tradição de Nalanda aqui na Índia quase desapareceu completamente. Mas nós tibetanos, até hoje, nós preservamos completamente a tradição de Nalanda. E é muito viva ainda nas nossas instituições monásticas e assim por diante. Regarding Tibet, my commitment is E por isso, a respeito do Tibete, é tentar preservar essa cultura tibetana, esse budismo que veio da tradição de Nalanda. very close with Sanskrit language. Then 8th century, since Tibetan, we have our own language, our own script. So then Shantarakshita advised A língua tibetana, assim como tem a raiz na língua sânscrita, é uma língua muito cercana à língua sânscrita. E no 8º século, quando o mestre Shantarakshita veio ao Tibete, ele falou que desde que vocês têm a língua tibetana, que é muito cercana à língua sânscrita, vocês têm que traduzir todos esses textos em sânscrito para o tibetano. E nós temos todos esses tratados, a maioria desses tratados, todos esses tratados comentados, traduzidos na tradição, na língua tibetana, que é o Tengyur. very good. Our tradition very good. Então, a nossa tradição é muito boa e muito completa na prática do Vinaya e dentre outros. On top of that, our knowledge, as I mentioned earlier, E, very much also the além disso, o nosso conhecimento, investigate. nós usamos a Not técnica, o método de analisar. E nisso é igual aos métodos cientistas, que é aquele de analisar. so. Last few decades, I have very close. E devido a esse nosso método de investigar, nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, eu tenho tido uma discussão muito cercana com os cientistas modernos. E eu notei que os cientistas modernos não tinham muito conhecimento sobre as nossas emoções, sobre a mente. E tem muitos cientistas hoje em dia que estão se interessando em descobrir mais sobre a mente do ponto de vista de como nós tibetanos estudamos. Hygiene of emotion.
E eles eram sempre preocupados na higiene física. E eu sempre falo para eles que eles devem ser responsáveis, devem também implementar a higiene, a higiene mental, a higiene emocional, mental. E sem a higiene mental, se desenvolve as emoções negativas da raiva, ansiedade. E nós devemos, eu sempre digo a eles que nós devemos, do mesmo jeito que nós tomamos conta da nossa higiene física, que é a higiene física, quer dizer tudo aquilo que é responsável pelo dar prazer aos nossos órgãos sensoriais físicos. E nós da mesma maneira que nós prestamos atenção à higiene física, nós devemos prestar atenção à nossa higiene mental, para que possamos diminuir a nossa ansiedade, a nossa raiva, em geral, as nossas emoções negativas. Então, por isso que muitos cientistas estão prestando mais atenção e interessados em saber em como desenvolver essa emoção, essa higiene mental. E, do meu ponto de vista, a língua tibetana é a melhor língua, é o maior idioma para explicar essas emoções mentais. Knowledge about brain. O cientista tem muito conhecimento sobre o cérebro, o cientista moderno. Develop among the brain specialists. Now there is something which E por causa desses nossos encontros, os cientistas, depois que fizeram alguma pesquisa, algumas investigações, eles falaram que o nosso cérebro tem alguma coisa que impacta tem algo dentro do nosso cérebro que impacta em maneira positiva, e isso é o desenvolvimento das nossas emoções positivas mentais. and very much based on logical approach. Now, number of scientists also. Porque nós temos uma abordagem de análise, de investigação lógica, muitos cientistas estão interessados em aprender esse método. Em geral, o tibetano, agora, o meu quarto empenho, o meu outro empenho, é sempre no empenho da responsabilidade tibetana de promover a cultura. Também tem a parte da ecologia. Hoje em dia, no platô tibetano, os maiores rios nascem no platô tibetano. E esses maiores rios, o Gange, o Sotilege e Menko River, e todos as águas desses rios banham a maior parte dos países asiáticos. E todos esses rios, maiores rios, têm as suas nascentes no platô tibetano. E por isso que nós temos que ter cuidado com o platô tibetano. E alguns cientistas me disseram que Face the shortage of this water. por causa do aquecimento global, até mesmo no Tibete eles estão enfrentando falta de água. More attention about these rivers. Então nós temos que prestar muita atenção nessa ecologia a nível mundial, e seja do platô tibetano, porque essas águas banham e fornecem água para a maioria dos países asiáticos. Which come from Nalanda. It is very useful, very useful. Besides just knowledge, I think best way, hygiene of emotion, like that.
Ele está repetindo a mesma coisa que ele falou anteriormente, que nós devemos preservar essa cultura de Nalanda, porque contém esses conhecimentos sobre como desenvolver a higiene mental. This is sort of also the collapse of Soviet Union. Then these newly independent nations Agora, depois do colapso da União Europeia, da União Soviética, hoje em dia tem todos esses países, tem todos esses países, pequenos países independentes, entre eles tem a Ucrânia, e hoje eu sou muito feliz de ter a conversação com vocês, ter o dialogar com vocês. Lithuanian, Ukrainian, yes, Ukrainian friend. Дякую вам. So now, as I mentioned earlier, all same. Como eu mencionei antes, todos nós somos iguais, todos nós queremos a vida feliz. E, como eu mencionei antes, a vida feliz surge de uma paz mental. Different sort of culture, different habit. E se falarmos das diferenças de culturas e assim por diante, isso são coisas superficiais. Mas a nível último, todos nós queremos uma vida feliz, uma paz mental. Agora, por favor, muito obrigado, Sua Santidade, por sua introdução. Nós recebemos centenas de perguntas e foi difícil decidir quais delas deveriam ser escolhidas. Algumas delas foram feitas por um conjunto de pessoas, portanto, não tem apenas um autor. Regarding answer, I always say, make very clear, Sobre as respostas, I do not know. se é algum ponto que eu não conheço, eu não tenho problema em dizer que não sei. So one occasion in England, Em uma ocasião na Inglaterra, one English gentleman um senhor, depois da minha fala, depois do meu discurso, durante o chá, um senhor inglês chegou perto de mim e falou: o senhor tem a coragem de dizer eu não sei. E ele apreciou muito a minha coragem de dizer que eu não sei. Naquele momento eu pensei, mesmo que eles não saibam, eles pretendem que sabem. you see, you will question some argument. I love argue. Eu amo argumentar, porque a nossa tradição de Nalanda é aquela de debater, argumentar. Quando nós estudamos, nós sempre argumentamos, discutimos e assim por diante. Перше запитання ми хотіли би, щоб поставила наша співведуча Лілія Гриневич, яка була міністркою освіти і науки України з 2016 по 2015 рік, яка є архітекторкою реформи «Нова українська школа». A primeira pergunta será apresentada por nossa co-apresentadora Lilia Hrinevich, ministra da Educação e Ciência da Ucrânia de 2016-2019, arquiteta da inovadora reforma da nova escola ucraniana, promotora do ensinamento da aprendizagem social, emocional e ética nas escolas e vice-reitora da universidade, Boris Zinchenko. A pergunta é: o valor das relações humanas, a habilidade da compaixão, a capacidade de construir resiliência e responsabilidade uns pelos outros, tudo isso soa muito promissor, mas também é um desafio para os educadores. Como eles poderão desenvolver essas habilidades em si mesmos e nos estudantes? Existing education. Como eu mencionei antes, o sistema
which come from West. O sistema educacional moderno, que eu sempre digo que veio do Ocidente, não é conducível atualmente. Eu sempre... Eu tinha um amigo indiano que já deixou o corpo, que o Mr. Hajirnaman, e ele me falou que a física quântica no Ocidente já é algo novo, mas aqui o conceito da física quântica já é desenvolvido aqui na Índia há mais de 2000 anos. E os físicos dizem que tem muita diferença entre as aparências e aquilo que e a realidade, aquilo que vemos. E a maioria das nossas emoções negativas são baseadas nas aparências. Então tem uma lacuna entre a maneira em que as coisas existem e as aparências. Por exemplo, quando essas emoções negativas aparecem, surgem em nossa mente, como a raiva, o medo, e nós devemos analisar que o fato essencial da nossa raiva, nossos apegos são as aparências. Not exist as a reality. Então, as aparências não aparecem, não existem como elas realmente são. Nós devemos indagar realmente em como existem essas aparências. Se nós começarmos a dissecar essas aparências, veremos que elas não têm uma base sólida, não existe nada daquilo que nós chamamos aparência. E isso então, saber um pouco da física quântica é muito benéfico. We can ask a child. They appreciate smile. Por exemplo, um outro exemplo, nós podemos perguntar às crianças, uma simples pergunta, se eles gostam de uma face risonha ou uma face séria. Desde que nós somos animais sociais, nós pertencemos a uma sociedade, uma comunidade. Então, a melhor maneira de trazer a harmonia é sorrir, não um contato formal. Os oficiais são de uma coisa diferente. Eles nos mostram um sorriso formal, artificial, e isso não nos ajuda a trazer uma sociedade pacífica. Nós devemos prestar atenção nas crianças, que desde pequeno, quando eles são pequenos, eles têm essa sensação de companheirismo, sorriso genuíno, e nós devemos prestar atenção nisso. Nós devemos prestar que esse é o nível primário. A diferença entre sociedades, nações, religiões, são coisas superficiais, mas nós devemos pensar que nós basicamente somos seres humanos. Soviet Union, one sort of one block. Eventually, eu acho que se practical. So then eventually the Soviet Union, with I think help of Yeltsin and Gorbachev, these things. Eu acho que a União Soviética, quando era um único bloco,
era um sistema totalitarismo, e isso não é benéfico para nenhuma sociedade. Eu creio que depois de Gorbachev ou Helsinki, eles eram mais brandos. Our life Em- Nós, artificial então, deep leather. se nós conduzimos uma vida artificial, no profundo do nosso coração nós não seremos felizes. Nós devemos conduzir uma vida genuína e sincera. A próxima pergunta. Запитання поставити Todos nós estamos interessados. лідером і вокалістом групи антитіла Другого фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Тарасе, будь ласка, одне запитання. Вітаю. A, Прагнемо жити в мирі a própria pergunta é de Taras Topoyova. народу, щоб зростити єдність поміж нами. Como nação, o que precisamos para que esta cresça como uma união entre nós, entre as pessoas? Por exemplo, eu sou um tibetano, Major portion of my life spent in mas a maior parte da minha vida eu vivi aqui na Índia. if I too much emphasis I'm Tibetan, Se eu enfatizo muito, eu sou tibetano, eu vou ser uma pessoa isolada, e psicologicamente eu começo we are same human being. a desenvolver esse dualismo. Por outro lado, eu penso que basicamente nós somos seres humanos. Firmemente eu acredito na unicidade de 7 bilhões de pessoas. E todas as vezes que eu vou em qualquer parte do mundo, eu sempre que vejo uma pessoa, eu sempre penso, nós todos somos seres humanos iguais. Firstly, same human being. Secondly, same. Isso é a primeira coisa. And then, within Se eu vou na Europa, eu penso, se eu vou na Europa, eu primeiramente penso, nós todos somos seres humanos. Depois eu penso, somos europeus, pertencemos à União Europeia. authority, that in human being, outdated. So now already, you see these Esse pensamento de totalitarismo que comanda todas as pessoas, totalitarismo não é uma coisa boa, não é benéfico a nenhuma sociedade. E, por exemplo, a China ainda é um sistema totalitarismo, mas chegará um ponto que esse totalitarismo também mudará. E antigamente a União Soviética também era totalitarismo, mas mudaram. Та кураторкою проєкту «Право на освіту». A próxima pergunta é Natália Mosechuk. Sua Santidade, por favor, compartilhe conosco sua opinião sobre esta pergunta. Дякую за нагоду Como чути вас. З вами велика мудрість. muito obrigada, Sua Santidade, muito obrigado para nos escutar. O senhor tem uma grande sabedoria e Я пропоную обговорити головну e тему. muito obrigado pela Це нова реальність, пандемія. Як людство, на вашу думку, повинно ставитися? como a humanidade deve encarar a pandemia. Isso é um castigo ou algo mais? O que devemos aprender com estes tempos difíceis? Como devemos mudar durante e após a pandemia? Como devemos mudar durante e após essa pandemia? this illness
essa But essa essa pandemia é uma coisa muito triste, I think such things sometimes come. mas como seres humanos, eu penso que isso faz parte do mundo. Algumas doenças, algumas coisas negativas surgem, depois elas desaparecem. Whole world, like global economy. So, so now, East, it is very clear. East China depend on Western, Se como nós estamos vivendo South, and North. So now um período de globalização, nós vemos claramente que o Ocidente depende do Oriente e vice-versa. So now, I really appreciate Eu scientists. Eu realmente aprecio os inúmeros cientistas e doutores que cuidam gentilmente de todos os seus pacientes afetados por essa enfermidade, e que é uma coisa muito triste, e ao mesmo tempo aprecio-os porque eles estão dedicando a encontrar uma medicina para isso. Então, durante essa pandemia, se as pessoas ficam desmoralizadas, isso não vai ser uma coisa útil, não é uma coisa útil. The nurses or doctors already now carrying some research work. E esse cientista, devemos pensar que positivamente, porque existem muitos cientistas e médicos que estão fazendo pesquisas para encontrar esse remédio para essa enfermidade. Então, desmoralizar e ficar deprimido So that não é benéfico, né? my own country. And Nós devemos manter uma mente positiva. Por exemplo, eu perdi o meu próprio país, tem muitos sofrimentos dentro do Tibete, mas nós nunca perdemos a nossa coragem, a nossa autoconfiança. Sempre mantemos a nossa determinação. also it should be realistic. E a determinação aqui que eu estou falando deve ser uma determinação realística, não uma determinação não realista. Determination. E um coração afável é a origem de uma determinação realista. Warm-heartedness brings willpower. Um coração afável nos traz uma força interior, e essa força interior deve ser baseada na realidade, e devemos combinar com a inteligência. Esse coração afável devemos combinar com a inteligência para desenvolver uma força interior. Primeiramente devemos desenvolver um coração afável, e disso gera uma força interior, e essa força interior deve ser combinada com a nossa inteligência. E aquilo. Então isso que está acontecendo é parte da realidade do nosso mundo, e no final devemos pensar que no final o mundo vai desaparecer. E eu penso que o aquecimento global chegará a um ponto que muitas partes do mundo se tornarão desertas. Então isso se tornará um mundo inabitável, e isso é o fim da humanidade nesse planeta. Então é uma coisa que faz parte do ciclo, mas nem por isso devemos devemos desencorajar-nos. Eu tenho 86 anos, então para as duas próximas décadas não tem problema. Mas vocês, seres
Vocês, seres jovens, vocês devem viver muito, então vocês talvez enfrentarão o problema do aquecimento global futuro. Ваша святосте, від усього серця дякую за те, що увагу до освіти, до її значення Sua Santidade, для майбутніх поколінь. eu agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor presta muita atenção na educação e é muito importante para Те, що ми para o futuro. дати не лише знання, а щоб ця освіта будувалася на цінності, щоб ми навчилися A nossa próxima pergunta, como o senhor sabe, nós ucranianos começamos a introduzir o programa Silânia, Aprendizagem Social, Emocional e Ética da Universidade Emory, um programa educacional que se baseia. As pessoas estão enfrentando muitos problemas. Se nós olhamos os problemas globais que estão acontecendo. бути співвідповідальними. Então, como as pessoas, como um professor deve ensinar compaixão, resiliência, e como um professor do futuro deve ser. Suppose you see showing path of future. O professor é parte da Existing modern education, as I already mentioned, very much based on material value. Os professores faz parte de uma educação futura. Como eu já mencionei antes, Adequate. a educação moderna é uma educação antiga, é uma coisa antiga. Nós devemos porque a educação moderna prestava muito mais atenção na higiene física. E, como eu disse, nós devemos prestar atenção no nosso mundo interior e na higiene mental. E eu acho, para isso, a cultura indiana é muito importante para isso e tem os métodos para como eliminarmos, diminuirmos a raiva e Come from religious side. a raiva e as emoções negativas. E mesmo que esses conhecimentos venham de tratados religiosos, mas devemos considerar esse conhecimento do mundo interior como tema acadêmico. E eu firmemente acredito que uma educação moderna deve incluir no seu currículo a higiene da mente, porque a educação moderna focada somente no materialismo, na competição, isso não é o suficiente. E eu penso que, e firmemente, de novo, eu repito que essa educação deve ser focada, deve incluir no seu currículo a parte de ética secular, que é focada na educação mental, na educação do nosso mundo interior. Скажіть, будь ласка, ваша свято, вашу думку щодо запитання, яке надіслав до нас Олексій. Sua Santidade, por favor, expressa a sua opinião. Його запитання до вас таке. Чи допустиме аби перемогти велике зло? Essa é uma pergunta de uma empreendedora, Marina Nazarenko. Como uma pessoa com uma doença, Some illness, como uma pessoa com a doença terminal pode encontrar força para continuar a viver? in order to achieve greater goal,
para que nós try to control. obtenhamos That's reasonable. para que nós usamos método. Não, essa não era. É aceitável a pergunta era: é aceitável um mal pequeno se o propósito é vencer uma maior? Então, Sua Santidade disse que às vezes um método. Às vezes nós devemos usar algum método não muito bom para vencer pessoas maléficas. A mesma coisa é como nós fazemos uma criança, para educar uma criança, nós às vezes usamos um método assim, somos mais severos. Quando eu era pequeno, o meu tutor, ele me mostrava um chicote para me amedrontar. Então, Should come mas sense of concern. Mas tudo isso deve ser feito não com uma mente raivosa ou cheia, mas com uma sensação de preocupação. Então, às vezes, para obter um objetivo maior, é necessário usar alguns métodos irados, alguns métodos duros. Nós temos uma outra pergunta da Natália Mosechuk. Como a humanidade deve encarar... жити далі, якщо людина знає, що вона смертельно хвора? Como uma pessoa com uma doença terminal pode encontrar forças para continuar? Essa era a pergunta de agora. Now, I think you see thinking broadly. Eu acho que nós devemos ter uma abordagem ampla em relação à doença. Several thousand years, you see human generations, Há mais de several billions of human beings. há mais de 7 No one live. há mais de 7 milhões de anos, We are part of humanity. So sooner or later we have to go. há mais de 7 milhões de anos que eu acho que há mais de 7 milhões de anos que os humanos já vivem nessa terra. E devemos pensar que antes ou depois nós devemos partir desse mundo, mas se nós temos essa atitude de pensar só em mim, isso não é uma atitude positiva. Very much surprise or because of the shock. But É uma atitude limitada. where there is a beginning, there must be. Mas nós devemos pensar e aceitar que onde tem um início, terá sempre um fim. Os seres humanos surgem e desaparecem. Mas nós devemos pensar que, enquanto estamos vivendo, Your life should be meaningful life. na nossa vida devemos conduzir uma vida significativa. Isso You see, among the society, e nós devemos realmente manter esse sentimento que nós vivemos em uma comunidade. Enquanto nós vivemos em uma comunidade como seres animais, nós devemos procurar ajudar essa comunidade e não criar problemas para essa sociedade. E fazendo assim, nossa vida se tornará uma vida significativa e no momento da nossa morte, nós não teremos arrependimentos. I never create Por exemplo, na minha vida, eu nunca criei problemas. Eu nunca criei problemas para os outros. Eu sempre procurei viver uma vida pacífica com os outros. Então, se nós fizermos assim, se nós conduzirmos uma vida pacífica e benéfica e de utilidade à nossa comunidade, no momento da nossa morte,
nosso momento nossa morte, nós não teremos arrependimento de como conduzimos nossa vida. E, se você estiver ao lado de um morrente, você tem que lembrá-los de uma mente positiva, de manter uma vida positiva, uma vida pacífica, para aqueles que têm são teístas, eles devem trazer pensamentos positivos de acordo com a sua religião, e para aqueles não teístas devem lembrar ao morrente de uma mente calma. É muito importante. Як ви знаєте, Muito obrigada, Sua Santidade, pela sua pergunta. соціально-емоційного та етичного навчання було розроблено A nossa pergunta é de Alexander Elkin. Como o senhor sabe, nós, na Ucrânia, começamos a introduzir o programa C-Learn. É um programa educacional que se baseia, como o senhor costuma dizer, em valores humanos universais. Nos últimos 18 anos, traduzimos os currículos, lançamos uma experiência escolar aprovada pelo Ministério da Educação em 26 escolas ucranianas, com 195 professores praticantes, e fizemos sensações introdutórias online sobre o C-Learn para aproximadamente 20.000 educadores. Nossa rede de professores EdCamp Ucrânia é atualmente representada por colegas educadores em mais da metade das escolas da Ucrânia. E nosso grande objetivo e sonho é que, durante os próximos anos, esse programa do C-Learn seja disponível em todas as 15.200 escolas ucranianas. Sua Santidade, esta é uma pergunta feita pela professora Alide. A pergunta é: o senhor tem um sonho, uma aspiração? Even animal. Eu acho que cada ser humano, inclusive os animais, todos eles querem uma vida feliz e não querem perturbações. I want Eu, como ser humano, a happy life eu quero uma vida feliz, and not only just oneself happy, since we are social animals. e não só a felicidade para mim mesmo, visto que nós somos animais sociais. To our human community. Nós devemos servir a nossa comunidade humana. So I'm just simple Buddhist monk. Eu sou um simples monge budista, So also they contribute tentando contribuir happy individual. para a felicidade individual dos seres, Who really also they appreciate it's a peace of mind like that. porque muitas pessoas eles apreciam a felicidade mental, a paz mental. And now, Esse é o meu sonho, as a Buddhist, que todos os seres sejam felizes e tenham paz sejam felizes e tenham paz mental. one of my main practices altruism. Uma das minhas práticas principais, uma das minhas práticas principal é o altruísmo. E eu sempre recito esse verso. Within this life, till my last breathing, I can make every sort of day. Enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, até então possa eu também permanecer para dissipar o sofrimento dos seres transmigradores. E até o meu último respiro, essa vai ser minha contribuição, trabalhar para o bem-estar de todos os seres sencientes. Enemy, E that's the teacher.
E para o cultivo da paciência, o seu inimigo, aquele que cria problema para você, é o seu melhor professor. Então, a prática da paciência você não recebe do seu mestre, dos seus amigos. Você aprende a prática da paciência com seu inimigo. Best teacher, Um grande mestre indiano disse que para o seu inimigo é o melhor mestre para você praticar a paciência, para te ensinar a paciência. always. If you try to bring genuine smile to your enemy, that's Se você mostra um sorriso para os seus amigos, eles também te mostrarão um sorriso genuíno para você. Mas se você conseguir trazer um sorriso genuíno do seu inimigo, um grande alcance da sua prática. E desde quando eu me levanto, a minha prática é o altruísmo, ou a mente, um coração compassivo, um coração afável. Також нам дуже до серця запитання від Олександра Заїзні, який є бізнесменом з міста Новоград-Волинський у Житомирській області. Ваше свято. A próxima pergunta é de um empresário, Alexander Zaika. Sua Santidade, a pergunta que nós gostaríamos de fazer é: o senhor precisa de alguma ajuda? wherever you live, try to create a happy community. Onde quer que você viva, tente criar uma comunidade pacífica. Como praticante da mente compassiva, do altruísmo, eu rezo, eu oro para que todos os seres sencientes, cada ser senciente seja feliz. Então, onde quer que você viva, faça com que essa comunidade viva feliz. E quando tenha um indivíduo quando tem algum indivíduo com algum problema, compartilhe o problema dele e procure trazer para ele a mente pacífica. Essa é a minha prece. And then, as I mentioned earlier, you see, my work promotion of E como eu falei antes, meu trabalho é promover a compaixão em base à unicidade de 7 bilhões de pessoas. E depois a união entre as religiões e depois preservar a cultura tibetana. Então, a ajuda que eu preciso é que, onde quer que você viva, compartilhe esse meu compromisso com outras pessoas e procure me ajudar a promover isso. Isso é a melhor ajuda que vocês podem me dar. Ainda temos um pouco de tempo, por isso eu gostaria de fazer uma pergunta sugerida pela professora de inglês, Наталія. У мене є запитання, мабуть, досить складне і болюче, але воно хвилює багатьох і батьків, і освітян. Дуже часто в цьому світі молоді люди... Eu tenho uma pergunta. Muitos de nós aspiramos a um mundo mais pacífico, mas às vezes dói ver que as transformações da sociedade levam tanto tempo. і іншими залежностями, які
nós temos problemas com drogas, com vícios de drogas e outros vícios que as pessoas jovens estão enfrentando. того, щоб захистити свою дитину? Como podemos evitar isso? Como podem os educadores e os seus pais proteger os seus filhos? 가수로. 보호처 아니면 못해. 밤마다 옛날에 보호처를 넣었을 때 Now, younger generation is the future. A geração jovem é o futuro do mundo. So, we must look them like precious. Nós temos que vê-los como seres preciosos para o futuro. Basically, as I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, isso, o cuidado que nós temos, peaceful society. o cuidado que nós temos que ter é com a educação, porque uma boa educação traz uma sociedade pacífica e mais harmoniosa. Wider perspective. Nós devemos ver isso de uma maneira ampla, não com uma mente limitada. Tragedy happen, suffering happen. Por exemplo, se nós vemos uma pequena tragédia, nós nos sentimos desmoralizados. Mas se nós vemos esse pequeno problema de uma maneira ampla, então veremos, ok, aconteceu isso, mas tem possibilidade de eliminar esse problema. Willpower. Então, um amor compassivo, como eu disse antes, nós devemos ter o amor compassivo, o amor afável. E o amor afável nos traz a força interior. E, juntamente com o amor interior, devemos usar a nossa inteligência. E esses três juntos nos trazem uma paz mental e nos ajuda a resolver os problemas e ver os problemas de uma maneira mais ampla, mais abrangente. Ставити ще два запитання. Muito obrigada, Sua Santidade. Слово вам. У мене таке важливе запитання. Яким чином нам в нашій Eu tenho uma pergunta muito importante. досягнути ефективної Como nós, ucranianos, співпраці між podemos alcançar uma cooperação efetiva заради досягнення хороших, щасливих entre uma cooperação efetiva entre as crianças, os professores e os pais 특목을 통한 시국대 없이 para obter um objetivo eficaz, In order to achieve happy individual, a fim de produzirmos indivíduos happiness of the community. indivíduo feliz, é muito importante ter uma comunidade harmoniosa. Muitas vezes, se pensamos, eu quero a felicidade e não importo com os outros, isso é completamente errado, porque a felicidade individual muitas vezes depende da felicidade comunitária. Wise or best way, selfish is think other. Então, a maneira melhor é fazermos um egoísmo, cultivarmos um egoísmo inteligente, que é aquele que você pensar na sua comunidade que é composta de vários indivíduos. Por exemplo, Compassion.
Os agricultores, eles tomam conta os agricultores, eles tomam conta da terra, mas não é porque eles amam a terra, é porque a sua vida depende, da vida deles depende da terra. Então, por isso que eles tomam conta da terra e tomam conta das plantas. Então, nós como comunidade devemos tomar conta da nossa comunidade para que criamos indivíduos pacíficos e a comunidade harmoniosa. E de uma maneira mais ampla, nós devemos pensar nessa humanidade na harmonia universal. Porque essa harmonia universal, começando da harmonia da comunitária, te vai fazer muito mais felizes. Nós devemos pensar realmente de uma maneira holística, uma maneira mais ampla. E é claro que tem alguns problemas aqui, mas esses são os problemas isolados. Nós devemos pensar na humanidade como um todo, no mundo, e desenvolvemos uma mente ampla, uma mente holística, e não focar somente em pequenos problemas. E essa prática deve ser feita em base ao altruísmo, a uma mente compassiva. Altruísmo aqui refere à mente compassiva. Muito obrigada, Sua Santidade. A nossa última pergunta. Святосте, в мене знову питання щодо нової реальності. Як ви гадаєте, пандемія, вона зможе врешті-решт примирити? Eu tenho uma pergunta sobre a nossa realidade. Segundo o senhor, essa pandemia trará mais uma paz às pessoas ou gerará mais conflitos? I think anyway, this was an illness. Eu acho que, por um lado, Some sense of essa larger number of individual illness. Just take care one individual. eu acho que essa pandemia, se como afeta muitas pessoas, ela traz o senso de comunidade, de tomar cuidado de comunidade. E quando é uma enfermidade individual, a pessoa só pensa a nível individual. Então, eu acho, por um lado, essa enfermidade pode ser uma coisa positiva, porque, como eu mencionei antes, muitos médicos e cientistas estão focados em encontrar remédio para curar todas as pessoas, não só um indivíduo. Не можу повною мірою висловити вдячність за той час, що ви його сьогодні Sua Santidade, ваші мудрі слова. Sua Santidade, não posso expressar a minha gratidão suficiente pelo tempo que o Senhor passou conosco hoje. Suas palavras de sabedoria são, como sempre, uma inspiração para continuar trabalhando duro para a melhor educação possível, tanto para os jovens como para adultos. Temos esse sonho de que um dia, depois dessa pandemia louca, o Senhor vir até a Ucrânia e nos encontrar pessoalmente novamente. Por favor, acolha este sonho como um convite permanente. E antes que isso aconteça, realizaremos 3 mesas redondas no final desse mês, com nossos convidados da sala virtual de hoje para discutir em profundidade as inspirações, ideias e pensamentos que suas respostas desse evento certamente provocarão. Continuaremos a nos esforçar para fazer do C-Learning uma história de sucesso para os jovens, educadores, pais e outros adultos ucranianos. E esperamos vê-lo novamente em breve em um desses seus encontros online. Estamos sempre
prontos para recebê-los. Enviamos as nossas sinceras saudações e nosso amor a Dharamsala. A Deus e muito obrigado e nos vemos proximamente. Thank you. Obrigado, obrigado. Brothers, Como eu mencionei antes, nós somos verdadeiros irmãos e irmãs. some problems always there. Os problemas, alguns problemas aqui e ali faz parte da vida humana. E é o nosso dever encontrar soluções para esses problemas. Utilize human brain A coisa mais importante é utilizar o nosso cérebro humano propriamente e devidamente, combinado com um coração afável. or at least can minimize. E se fazendo assim, nós certamente encontraremos soluções para os problemas, se não solucionar os problemas completamente, ao menos